Carol, até agora nós falamos de polímero, né? Então você disse que o polímero é um composto, né? Que é quase um plástico à base de um açúcar. Depois a gente pode detalhar mais isso. Mas nós não temos só o polímero. Você citou recentemente agora a questão da incrustação e dos pós-secantes. Aí eu queria falar com você sobre esse processo. Eu, quando estava terminando a graduação em Botucatu, eu fiz um estágio na Sakata e depois eu fiz o meu estágio obrigatório. E eu lembro que o processo de peletização, né, das sementes era algo que estava começando no Brasil. A empresa que você trabalha foi pioneira em trazer essas tecnologias. Eu não lembro se foi da Holanda, de onde era que veio Holanda. Essa tecnologia. E isso para sementes de flores, frutas e hortaliças, que são sementes que têm um alto valor agregado, era importantíssimo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo e diferenciasse pra gente o que é a peliculização, o que é a incrustação, o que é a peletização e qual a importância disso para o setor hoje de produção de culturas que dependem da semente, principalmente essas que têm alto valor agregado. Professor, o senhor já viu semente de fumo, de tabaco? Já vi sim. É um pó, né? É um bem grande pó. Bem pequena. Pequenininha. E a nossa matriz é holandesa. A Incotec foi criada na Holanda e pioneira no processo tanto de priming quanto no processo de peletização, incrustação e film coating. E isso se expandiu para muitos outros países e hoje a gente está quase globalmente atuando. E a semente de tabaco, professor, eu gosto de citar porque quando eu vi pessoalmente eu fiquei muito chocada e eu realmente entendi o que é a incrustação e a peletização. A semente de tabaco, para o senhor ter ideia, ela aumenta em 80 vezes o seu volume de peso. Se eu não me engano, tá, professor? Se eu não me engano, para menos. Eu acho que talvez esse número seja para mais. Então, você pega uma semente e você aumenta ela 80 vezes. Ela vira um pellet. Ela vira algo que tem peso, que tem forma, tem fluidez e tem plantabilidade. Isso é a pelletização. É você transformar uma semente de difícil manuseio para algo que é mais palpável, que é mais eficiente. E hoje, o nosso químico Gabriel nos surpreendeu com uma frase extremamente agronômica, que ele comentou que a gente estava discutindo sobre o podcast hoje e me marcou muito essa frase que ele falou, que como ele é químico, ele vive no mundo de formulações e laboratórios e talvez essa frase foi muito bonita, porque ele comentou que cada vez mais a semente está sendo valorizada e mais, cada vez mais está sendo difícil produzir semente. Então você imagina, você pega 1 grama de sementes de tabaco, que com essas mudanças climáticas, esses desafios climáticos, né, que é o mais correto de comentar, tá mais difícil produzir sementes em qualidade, também em quantidade. E a pelletização e a incrustação permitem com que a gente viabilize esse volume difícil de sementes a ser produzido para ser plantado em campo. Então você pegaria 1 grama ali de sementes de fumo e você aumenta isso em 80 vezes. Como é mais fácil plantar essa semente? Como é mais mecanizável plantar essa semente? Então, sementes que às vezes numa mesma cova ali iriam 50 sementes, hoje a gente consegue colocar 1. Isso diminui a fase de raleio, isso diminui o custo para o produtor e otimiza muito o insumo que cada vez é mais caro, cada vez é mais difícil de produzir, que é a semente. Então, primeiro a gente pega, professor, a semente, vou falar primeiro então da incrustação. A incrustação, ela é uma tecnologia que ela não vai alterar a forma da semente. Ela vai fazer com que a semente mantenha ali mais ou menos a mesma forma, mas que você agregue peso e melhore também a plantabilidade dela, tá? Então, primeiramente, a incrustação, ela faz esse agregamento de peso. A pelletização, ela já vai um pouco mais além. Ela trabalha melhor para formar uma nova forma ali para aquela semente e transformar ela em realmente algo muito mais pesado, como o caso do fumo, do tabaco. Então, a escolha entre pelletizar e incrustar vai depender muito da cultura. Por exemplo, o nosso novo lançamento hoje é o Onion Coat. O Onion Coat, professor, é uma tecnologia de incrustação de sementes de cebola. Antes era uma cultura que não se utilizava a incrustação, era uma cultura que era semeada nua, semente manual, mas hoje com essa tecnologia do Onion Coat ela consegue ser incrustada
e semeada. Então, foi uma escolha incrustar, porque pelletizar é mais oneroso, é mais trabalhoso também, e só a incrustação já era o suficiente para favorecer essa pontabilidade no caso da cebola, por exemplo. E a peliculização é o filme coat que a gente comentou.